Queridos irmãos em Cristo, neste terceiro final de semana na Quaresma, nós queremos refletir baseados num texto que vem do Antigo Testamento. Texto esse que vem do livro de Êxodo, no capítulo 20, versos 1 e seguintes, que assim nos dizem. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Até aqui a palavra do Senhor. Queridos irmãos em Cristo, o texto que nós acompanhamos agora há pouco é o texto que nos fala dos 10 mandamentos. E esse texto dos 10 mandamentos, ele define a vida que o Senhor queria que o seu povo vivesse perante Ele, dos versículos 1 a 11, e também a vida que eles deveriam viver uns para com os outros, do verso 12 ao verso 17. Esses 10 mandamentos, esses versículos, falam de como permanecer fiel a Deus e ser exemplo para os demais povos. Aí nós nos perguntamos, como aplicar os 10 mandamentos na nossa vida, nos nossos dias? Deus, Ele escreve a sua lei no nosso coração por meio do agir do Espírito Santo no nosso viver. E quando Ele faz isso, Ele substitui na nossa vida a lei de Moisés. Por quê? Porque Ele cultiva em nós virtudes, ou seja, os frutos do Espírito que Paulo fala em Gálatas. E esses frutos, essas virtudes, elas não podem ser criadas, nem mesmo expressadas por lei alguma. Porque nós, como pecadores, não temos condições de criar essas virtudes em nós mesmos ou buscá-las por nós mesmos. É necessário que então o Espírito Santo coloque elas no nosso viver. Mas então, se o Espírito Santo ele age na nossa vida, nós não precisamos mais dos 10 mandamentos, certo? Não, bem pelo contrário. Nós precisamos sim dos 10 mandamentos. Por quê? Porque eles influenciam o nosso entendimento como cristãos. E eles o fazem de 2 formas. A primeira é que a lei, os 10 mandamentos, eles nos direcionam para a vontade de Deus. Ou seja, com sabedoria, Deus ele nos mostra como amá-lo e amar o nosso próximo em diferentes situações. E a segunda forma é que a lei, os 10 mandamentos, nos direcionam para o nosso Salvador. Ou seja,
com profecia, a partir da profecia de Jesus Cristo, da sua vinda. Os mandamentos nos tornam conscientes do nosso pecado, dos nossos erros, desse fardo que nós carregamos, e ao mesmo tempo que eles nos tornam condenados, por assim dizer, ao mesmo tempo que a lei ela nos condena, ela também nos direciona para Jesus Cristo pela fé que nós temos nele. Fé essa que vem através da palavra que é pregada. E Jesus Cristo é aquele que vem justamente para cumprir a lei, como nos diz Mateus 5,17. Como Jesus Cristo então faz isso? Jesus Cristo é aquele que vem para viver com amor a Deus e ao próximo. Assim ele cumpre a lei de Deus. Jesus Cristo é também aquele que vem viver com amor em ação, cumprindo a sua tarefa, não apenas falando dela, mas colocando em prática. E também Jesus Cristo é aquele que vem ao mundo para cumprir a lei com obediência. E essa obediência aqui, ela não diz respeito apenas para a atitude exterior de Jesus Cristo, para aquilo que ele expressa, mas fala sim também daquilo que vem do seu coração. Portanto, cumprir os mandamentos vai muito além daquilo que nós expressamos no nosso exterior, daquilo que nós expressamos por fora, ou daquilo que simplesmente está escrito ali. Cumprir os 10 mandamentos, cumprir a lei de Deus, exige confissão e entrega. O que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus, ela nos lembra que nós somos pecadores. E todas as vezes que nós rejeitamos, reduzimos ou desonramos a Deus, nós estamos deixando de cumprir os seus mandamentos. A partir disso, é necessário que nós confessemos o nosso pecado, o nosso erro e haja um arrependimento sincero. Nós só experimentamos o verdadeiro perdão que vem de Deus a partir de Jesus Cristo quando nós reconhecemos que nós somos pecadores. Quando não mais nós falamos da boca para fora do nosso pecado, mas nós realmente dizemos: eu sou pecador, eu preciso do teu perdão, Senhor. E assim, a partir do momento que nós reconhecemos o nosso pecado e Jesus Cristo então nos limpa desse pecado, Ele nos chama para um outro passo, que é quando nós entregamos as nossas vidas a Cristo e reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Ou seja, nós entendemos que Jesus Cristo é aquele que veio para cumprir a lei e assim então se entregou por nós na cruz. Assim então morreu e ressuscitou no terceiro dia, para que nós tivéssemos perdão do pecado. Quando então Cristo é Senhor da nossa vida, Ele habita em nós, nós podemos ter confiança plena no moldar do Espírito Santo no nosso viver. Por quê? Porque nós não conseguimos cumprir os mandamentos e as leis de Deus pela nossa vontade, mas só com o agir do Espírito Santo na nossa vida. Só assim, quando nós aceitamos que nós somos pecadores, nós vemos a solução de Deus. Ou seja, nós vemos que Deus não enviou Jesus Cristo em vão para o mundo. Nós vemos que com isso, nós somos chamados a ver os 10 mandamentos através de Jesus Cristo. O que isso quer dizer para a nossa vida? Quando no mandamento do versículo 3 diz: não terás outros deuses diante de mim, Jesus Cristo ele responde da seguinte forma: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ou seja, Jesus Cristo é aquele que vem para reconhecer Deus como nosso único Senhor, como soberano Deus, como soberano Pai. E assim Ele lembra que Deus é o único Deus que nós devemos ter. Quando em Êxodo 20, no verso 4 diz: não farás para ti nenhuma imagem, Jesus Cristo responde dizendo assim: o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Jesus Cristo é aquele que não reduziu Deus simplesmente a uma imagem, nem o reimaginou, mas fez aquilo que o Pai lhe ensinou, ou seja, Ele tinha como foco Deus, Ele tinha Deus como modelo e a Ele rendeu glória
quando veio ao mundo. Quando em Êxodo 20, verso 7 diz: não tomarás o nome de Deus em vão, Jesus Cristo nos diz: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Jesus Cristo é aquele que vem para o mundo para honrar o nome de Deus, anunciando do seu plano, anunciando da sua salvação. E nós também somos chamados a não usarmos o nome de Deus em vão, mas anunciá-lo a toda e qualquer pessoa. Quando diz então em Êxodo 20, verso 12, honra teu pai e tua mãe, Jesus Cristo nos responde dizendo: amo o Pai e faço o que o meu Pai me ordenou. Para Jesus Cristo, Deus é autoridade e ocupa na sua vida o primeiro lugar. Nós também somos chamados a honrarmos a Deus sobre todas as coisas, para então aprendermos a como honrar os nossos pais. Ou seja, quando nós lemos os 10 mandamentos e vemos o seu cumprir em Jesus Cristo, em palavras e em ações, nós percebemos como é preciosa a palavra de Deus e o quanto toda ela tem a nos ensinar. Portanto, busque uma vida com Deus, leia a sua palavra e deixe o Espírito Santo conduzir o teu viver dia após dia. Amém.